Bom dia a todos os amigos do mundo da reabilitação, desse mundo fabuloso, onde as pessoas estão cada vez mais crescendo, se desenvolvendo, se incluindo, se integrando a toda a sociedade. Hoje nós temos um assunto muito interessante para falar sobre os clientes surdos. Então, as pessoas com deficiência auditiva acabam indo fazer suas compras ou fazerem negócios. E como atender essas pessoas? Não é algo que seja simples, mas também não é algo que precisa ser difícil. Tem que ser fácil, tem que ser resultado. E é disso que nós vamos falar um pouco hoje sobre isso. Poxa, André... Meu nome é José Roberto Sevieri, eu trabalho na Promafeiras. A Promafeiras é uma empresa que faz feiras, vários tipos de feiras, e uma delas é a Reafera, uma feira para a área das pessoas com deficiência, com soluções tanto para as pessoas que precisam que têm mobilidade reduzida ou que tenham qualquer outra necessidade, que elas vão poder incluir na feira. A feira ainda não tem data marcada, porque a pandemia não deixa a gente marcar, infelizmente, mas uma hora a pandemia vai acabar. A gente tem visto que a vacinação tem derrubado violentamente os índices daqueles grupos que estão sendo vacinados. Por exemplo, no comecinho do ano, aqui na cidade de São Paulo, nós tínhamos mais de 300 pessoas acima de 90 anos nas UTIs, e na semana passada tinham 4 pessoas. Ou seja, estão derrubando esses índices. Isso aconteceu em Israel, aconteceu no Chile, aconteceu na Inglaterra, e vai acontecer aqui também, não tenho dúvida disso. Mas eu não tenho data de feira marcada. Mas o Rodrigo Rosso, que está com a gente aqui, da revista Reação, um trabalho lindo que ele vem fazendo já há muitos anos, ele é líder na área de publicações, líder na área de comunicação, está sempre conversando com todas as pessoas desta área, faz um trabalho fabuloso, e tem a Feira Mobility, uma bela feira também, que acontece todos os anos em vários estados, e esse ano, o ano passado, claro que ele, como todo o resto do mundo de promoção de feiras, não conseguiu fazer, mas esse ano estava marcado já para o meio do ano, já foi jogado para o fim do ano, e confirma fim do ano, Rodrigo, como é que estamos nessa vida? Fala, Zé, tudo bem? Tudo bem, Sevieri? Tudo bem, Cid Torquato? Bom dia a todos que estão nos assistindo também. Que nada, gente, eu estava comentando aqui que fora do ar, aí, antes da gente iniciar, que eu fui obrigado a já enviar uma carta ontem para o Rio Centro, lá no Rio de Janeiro, cancelando a Feira do Rio, que seria agora em julho, e a gente tinha prorrogado até dezembro, né? Ela seria em final de ano, lá no Rio de Janeiro. Mandei uma carta ontem pedindo o adiamento dela para 2022 e fiz o mesmo com a AMB aqui em São Paulo. A feira aqui de São Paulo, a versão aqui de São Paulo, que acontece todos os anos, já há 6 anos. O ano passado não aconteceu nem em Rio e nem em São Paulo, em função da pandemia. Esse ano ela seria em setembro. Nós já estávamos vendo uma data nova para dezembro, para São Paulo também, e ontem eu fui obrigado a cancelar, porque é aquilo que você falou, né, Zé? Não tem como fazer feira, os expositores não têm coragem não tem como, né? Não tem jeito do expositor assumir essa responsabilidade de participar de um evento. Cada hora é um susto, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Cada hora acontece uma novidade. Agora mesmo, de 26 de março até dia 5 de abril, São Paulo vai estar todinha fechada, né? Todinha parada. E a gente não sabe se isso vai acontecer mais vezes durante o decorrer de 2021. Então, fica difícil para que o expositor assuma esse compromisso junto ao seu público e a gente também junto aos visitantes da feira, né? Apesar da vacina estar caminhando aí, ao contrário do que muito se fala na grande mídia, eu acho que a gente está indo bem. O Brasil está vacinando bem, sim. O Brasil hoje acho que é o 3º país que mais vacina em números absolutos, né, no mundo, que a gente tem uma população muito grande. Então, até por ter essa população muito grande, eu acho que a gente não vai conseguir vacinar todo mundo em primeira e segunda dose até lá para o final do ano. Então, eu acho bobagem, é melhor que a gente cancele, até por uma questão de responsabilidade, cancele os eventos esse ano, não se faça realmente nenhum evento que vá juntar a gente, que tenha aglomeração esse ano, principalmente eventos voltados para um grupo de risco como é a pessoa com deficiência, né? Então, a gente teve que cancelar, adiar, na verdade, né? Adiaremos a Mobility Show esse ano também. Então, é o 2º ano sem feira,
segundo ano sem Mobility Show. 2020 não teve, 2021 não vai ter também. Agora só 2022, se Deus quiser. Mas se a pessoa que está nos ouvindo aqui, ela pode falar, puxa vida, mas que pena, mas deixa eu me credenciar, pelo menos assim, quando tiver uma data, eu já fico sabendo. Qual é o site para se credenciar, Rodrigo? É o www.mobilityshow.com.br. Mobility Show com Y, né? Com Mobility Show, com Y no final do Mobility. E a pessoa pode se cadastrar. Se quiser mais informações também sobre o evento, tem a nossa central de atendimento, que é o 0800 772 6612. A ligação é gratuita também, 0800 772 6612. Mas deixa eu te aproveitar que você está aqui. Eu sei que fizeram uma confusão lascada com esse negócio de IPVA sobre carros aqui no estado de São Paulo, no Brasil, no Cefaz, uma confusão de todo lado. Atualiza a gente rapidinho aí, como é que ficou essa confusão toda? Bom, o IPVA em São Paulo, né? O IPVA é uma questão aqui do estado de São Paulo. O IPVA foi suspenso aqui em São Paulo. Não tem mais isenção de IPVA para pessoa com deficiência na compra do carro 0 km até R$70 mil, a não ser que essa pessoa que compra o carro com isenção tenha adaptação no seu carro para poder dirigir. A pessoa que vai comprar esse carro com isenção e não precisa de adaptação, ela vai ter que pagar IPVA. O que aconteceu é que entraram com uma liminar, e liminar, você sabe melhor do que eu, pode cair a qualquer momento, porém, está vigorando, né, agora uma liminar, que quem não pagava IPVA em 2020 não vai precisar pagar IPVA em 2021, mas só quem não pagava em 2020. Independente de ter carro adaptado ou não, quem não pagava em 2020 não vai precisar, a pessoa com deficiência não vai precisar pagar o carro, pagar IPVA desse carro em 2021. Porém, 2022 vai pagar, né? Então, 2022 paga normalmente. Então, todo mundo aí, todas as pessoas que compraram um carro com isenção, vão ter que pagar IPVA em 2022, desde que o seu carro não tenha nenhuma adaptação. Se a pessoa tiver um carro adaptado, ela não vai precisar pagar. Mas está bem confuso e bem complicado ainda, viu, Zé? E ainda tem até a outra questão, né? A questão do IPI também, que o IPI também, há poucas semanas aí, o IPI, por uma medida provisória do presidente Bolsonaro, também diminuiu diminuiu para R$70 mil, criou-se um teto para o IPI, que não tinha teto, criou-se um teto de valor, que agora também é R$70 mil, seguindo o mesmo modelo do ICMS, e também, seguindo o modelo do ICMS, a pessoa pode ficar com o carro durante 4 anos, vai ser obrigado a ficar com o carro 4 anos agora, e antigamente o IPI eram 2 anos. E, por outro lado, também, foi prorrogado até dia 31 de março de 2022 a isenção do ICMS para pessoa com deficiência também nos mesmos moldes que já estava funcionando já há 12 anos. Limite teto da compra do carro até R$70 mil, e as pessoas têm que ficar com o carro até 4 anos, tanto para ICMS quanto para IPI agora. Que confusão que foram tanta coisa para arrumar no Brasil, foram mexer com Pois é, né? Tanto lugar para você buscar dinheiro, né? Porque segundo tanto o governo federal quanto estadual, o que acontece? Isso tudo é para aumentar a arrecadação, porque estava se perdendo muito dinheiro em arrecadação com essas isenções, né? Só que, poxa vida, né? A gente tem tanta regalia para cortar que eu acho que o valor do montante final seria muito maior do que essa arrecadação que deixa de ser feita através de carro comprado com isenção por pessoa com deficiência, né? Tanta coisa que precisa ser consertada nesse país, para que pegar justamente nesse ponto aí, deixando tanta gente que precisa, pegando aí no susto, né? Tanta gente que precisa comprar carro com isenção para se locomover, afinal o governo, tanto federal como estadual como municipal, não oferecem o transporte público adequado e acessível para todo mundo, né? Se oferecesse, não precisaria de isenção na compra de carro, né? Mas, enfim, isso é Brasil, né? Vamos lá. Não, perdão, deixa eu dar o meu pitaco aqui, né? Diga lá. Eu conversei. Bom dia, né? Prazer em estar aqui. Bom dia. Eu gosto muito de vocês, admiro vocês, além de gostar, né? Sevieri e Rodrigão, né? Pelo trabalho que vocês têm, vocês sabem, né? O Rodrigo, especialmente, que eu falo com mais frequência com ele, né? E o procuro, né? com
né, de tempos em tempos para bater papo, para ver como é que está a situação, né, Rodrigo? Principalmente agora que está todo mundo, né, sem saber muito o que fazer da vida, o que fazer das coisas. Mas deixa eu dar meu pitaco com relação a isso. É uma tristeza, né? Quer dizer, eu entendo, eu entendo, por um lado, as ações do governo estadual, do governo federal, mas não concordo com elas. A nossa intérprete chegando. Oi, Jéssica. Houve uma confusãozinha aí. Eles acharam que a gente tinha cancelado, por algum erro de comunicação, que a gente tinha cancelado essa... Mas eu vou ter um negócio interessante aqui mais tarde, daqui a pouquinho, que eu vou fazer uma demonstração de como que se acessa o serviço. Então vai ser bem legal. Legal. Mas antes eu quero dar falar um pouco sobre essa história. Eu cheguei a falar com as autoridades, aí eu não vou mencionar quem, mas que não deveria se mexer nos direitos das pessoas com deficiência, mas sim buscar uma forma de coibir a fraude. Porque exatamente. O que desestabiliza as contas? Não é o direito de quem precisa, é a fraude de quem não precisa. Então, só que para combater a fraude é complexo. Você precisa montar uma equipe lá na Secretaria da Fazenda, em algum lugar, né, ir atrás, criar um processo de como é que chama? De business intelligence, ou de inteligência artificial, para fazer, né, para amostragem, para ver quando tem sinais de que tem alguma coisa errada. Exatamente. Certo? Não é cortando dá mais trabalho, né? Da pessoa com deficiência. Eu acho muito interessante isso, quer dizer, o descaso com a pessoa com deficiência por pessoas que estão aí querendo se eleger ou se reeleger na próxima eleição. Impressionante, né? Não, o desconhecimento, o preconceito, o capacitismo, o descaso com o segmento é tão grande que ele não é nem considerado eleitoralmente. Então, eles fazem ações como essa e se sentem impunes, né, pelo menos do voto. Eles é verdade. Não estão nem aí com o voto da pessoa com deficiência, dos seus familiares, do entorno. Se a gente pensar pelo novo censo, pela nova avaliação do censo, que tem 7% de pessoas com deficiência no Brasil, vamos aumentar um pouco, que a gente sabe que são mais. Vamos dizer 10%, vai. Sim, mas vamos dizer 10%, para a gente ficar num número redondo. São 22 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Bota aí e ninguém é filho de chocadeira, né? Exatamente. Coloca aí que, não é? Coloca aí mais 3 ou 4 pessoas. Que na sua área de influência, né? Então, você vai ver que você vai ter, sei lá, 100 milhões de pessoas. 100 milhões, metade da população brasileira. Que tem algum contato com pessoas com deficiência, que sabe das dificuldades que as pessoas com deficiência passam, certo? E se o político fosse inteligente, ele faria uma conta e vê que isso elege presidente da República, né, Cid? Olha que números maravilhosos. A gente está vendo, a gente vê o tempo inteiro, né, ações que vão contra, né, esse tipo de raciocínio, que me parece um puta de um absurdo. Perdão aqui a minha franqueza, mas, né, é uma loucura. E gozado, né, que a gente está aí há anos, né, batalhando, e você principalmente, Rodrigo, que tem canais, né, de formação de opinião, né, e você tem aí outros, Mara Gabrilli, que é uma grande figura nesse tipo de ação, né, quer dizer, uma formadora de opinião sobre a pessoa com deficiência, com uma abrangência grande e com um poder político bastante forte, né? Bom, nem ela, nem nós, nem ninguém conseguimos ir contra essa visão equivocada que existe. É maluco. Por mais que se fale, né? É maluco isso, a gente fica batendo, como se a gente estivesse malhando em ferro frio o tempo inteiro, né?
tentando mostrar o potencial da pessoa com deficiência, o potencial desse mercado da pessoa com deficiência, o tempo inteiro, e as pessoas não enxergam, e os governantes não enxergam. Isso é impressionante. Enxerga só na hora de tirar o benefício. Isso é capacitismo puro, isso é preconceito puro, né? Isso é não entender nada, né? A gente enxerga isso, quer dizer, eu sem citar nomes especificamente, você vê nomeações aí feitas em todos os planos, federal, estadual, municipal, né, das pessoas equivocadas, das pessoas que não viram a máquina, ou seja, que não acabam não contribuindo o que tem que contribuir para essa causa tão importante, né? Porque se todo mundo estivesse nadando de braçada, né, super bem, mas não, está todo mundo mal. Quer dizer, né, com essa pandemia, as pessoas que têm que fazer fisioterapia não estão fazendo, não estão indo nem nas terapias em geral, não vão ao médico porque, né, tem medo. Então, as pessoas com deficiência estão trancadas em casa, acuadas, né, mal servidas pelo poder público de um modo geral, eu acho. E cada coisa, né, Cid? Você vê agora, Cid, Zé Roberto, acabou-se de de acrescentar um imposto na hemodiálise, por exemplo. Poxa, o imposto era 0 na hemodiálise, agora 18% o imposto em cima daquelas pessoas que precisam fazer hemodiálise, às vezes 1, 2, 3 vezes por semana. É impressionante, isso é vida. Tem aqui perto da gente, aqui no bairro aqui perto do Palmeiras, aqui do campo do Palmeiras, meu caminho para vir para a empresa, da minha casa, para vir aqui para a editora todo dia, eu passo em frente a um centro de uma clínica enorme de hemodiálise que atende toda São Paulo, grande São Paulo, vem gente do interior todinho aqui fazer hemodiálise. Você vê os carros, né, as vans das prefeituras, trazendo gente, vans do Atende, era um trânsito danado, uma ruazinha estreita atrás do campo do Palmeiras, aqui do estádio do Palmeiras. Desde que aumentou, gente, para 18% a alíquota, você não vê mais carro lá na porta. Eles funcionavam de sábado e domingo 24 horas por dia. Agora, domingo, por exemplo, estava fechado. Você vê quanta gente deixando de fazer hemodiálise por causa de uma alíquota que saiu de 0 para 18%. A gente pensa, mas 18%, né, não vai influenciar. Como que não vai influenciar, gente? Olha só quanta gente deixando de ser atendida pelo serviço público, né? Porque aqui atendia serviço público, pelo serviço público, deixando de fazer uma coisa que é vital, que é a hemodiálise. É impressionante. É aquilo que o Cid estava falando, é um desrespeito mesmo ao cidadão, a pessoa com deficiência, enfim, todo mundo. Mas vamos lá. Eu estou com uma pergunta aqui para você, Rodrigo. José Vileiro, ele está dando bom dia e disse que, de acordo com a CAT 95/2020, portadores de monoplegia estão isentos de pagar IPVA. Não precisa constar letra no CNH e nem adaptação no carro. Ele gostaria de saber se isso vai valer para 2022. Não, só vai valer 21. Para 22, não. Para 22 não tem nada ainda, só vale para 21. Para 22 não vai valer nada, não. Para 22 vai todo mundo pagar IPVA se não tiver adaptação no carro. Então tá aí, José. Guarda o seu dinheiro para lá. Guarda aí, vai fazendo uma poupancinha aí, põe no cofrinho. O governo do Estado de São Paulo não quer saber, ele quer o dinheiro. Que coisa, viu? E a gente precisava... Vamos falar do nosso assunto de hoje. Não, mas deixa eu voltar, pera um pouquinho, Severo. Vamos, só mais uma coisa. Ô, Rodrigão e Severo, a gente tinha que ter uma forma de se mobilizar, né? Da gente se mobilizar de alguma forma para que... E a gente faz isso, mas está fazendo errado pelo jeito... para mostrar que algumas coisas não podem ser feitas. Por exemplo, a gente já sabe que a adaptação do carro é uma fortuna também. Quer dizer, a adaptação do carro, hoje em dia, é totalmente inviável para a grande maioria das pessoas com deficiência. Principalmente para quem não é condutor, né? E não é necessário. A maioria também não é necessário da adaptação. Que loucura. O que a gente faz, Rodrigo? Como nós nos mobilizamos? Como para tentar botar um pouco de lógica nessa questão? O que você sugere? O que a gente faz? Cid, a gente está vivendo um momento tão esquisito, né? Porque antigamente a gente falava, faz um abaixo-assinado, vamos para a rua. Hoje você pode ir para a rua, você pode fazer abaixo-assinado, você pode fazer o que você quiser. Os governantes parecem que não te enxergam.
né? Então, você pega, por exemplo, agora no STF, o Senado não quer colocar em pauta a votação para derrubar o Alexandre de Moraes, mesmo tendo extrapolado o volume de assinaturas de pedido aí do impeachment dele de assinaturas que foi feito pela internet. Extrapolou, a população quer, mas não é prioridade para o Senado. Eu vi uma entrevista ontem do presidente do Senado. A gente tem outras prioridades aqui, a gente precisa ver o povo que está sem vacina, como se o Senado fosse resolver vacina. O que o Senado tem que fazer é ouvir o povo e fazer o que o povo quer, eles são representantes do povo. Mas aqui também, você vê, por exemplo, a gente foi para a rua, eu nunca vi uma movimentação tão grande como aconteceu aqui, naquela carreata há 2 meses atrás, aqui que saiu do Pacaembu, em função dessa questão do IPVA, contra o IPVA lá que o Dória fez. Eu nunca vi tantos carros e tantas pessoas com deficiência juntas nas ruas. Foi muita coisa. Olha, estou nisso há 25 anos, eu nunca vi um movimento tão grande. Alguém deu atenção? Nada. Não saiu sequer na imprensa. Então, mas essa é difícil, coisa. É complicado. Não, mas esse é um ponto também que eu queria, só aqui para a gente finalizar. Acabou a imprensa, né? Não tem mais imprensa também. Esse que é um problema também. A gente faz barulho e hoje a imprensa não consegue reverberar, porque elas não têm mais pessoal, não tem equipes de TV. Então, eu lembro. Não é só isso, não, Cid. Não é só isso, não. Eu acho que é muito interesse financeiro por trás também. Eu acho que a banda toca só onde interessa, sabe? A coisa tá complicada. A gente está vivendo uma situação esquisita nesse país. A gente está vivendo um estado de sítio branco, né? A gente está vivendo aqui no país uma ditadura branca. Porque a gente, não sei se branco ou vermelha, mas a gente está vivendo uma ditadura aqui, sem a gente saber, né, Zé? O que você acha, Zé? José Lemos agradeceu pela informação. Rodrigo, muito obrigado. A Jéssica já está com a gente aqui. Bom dia, Jéssica. Que prazer ter você com a gente aqui. E o assunto de hoje é o assunto... Pois é, senão a gente não entra no assunto de hoje. Pois é. Mas nós queremos falar o seguinte: você tem uma loja, você tem um negócio de mineração, você trabalha com produtos de construção civil, você parece um surto na sua frente. E aí, como é que você faz? Você tem uma clínica, você quer vender um carro na loja, você quer vender uma moto, sei lá o que você quer vender uma casa para ele, um terreno numa cidade do interior, uma viagem, então ele quer comprar uma viagem de um mês, surto, compra tudo, compra roupa, ele vai numa loja, ele quer comprar uma roupa, quer comprar um sapato. Tem conta em banco. Aquele sapato apertado, ele quer um sapato branco, ele quer um sapato vermelho, ele quer azul. Como é que faz? E você vai perder o cliente só porque você não entende o que ele não fala? Você precisa se comunicar. Surdo tem como se comunicar e de uma forma muito simples até. Eu até me surpreendi com a solução que a Icon Libras desenvolveu para isso. O Cid Torquato, grande profissional, já foi o nosso secretário na cidade, conhece esses assuntos como ninguém. Ele falou que admira o Rodrigo, eu também admiro, mas o Cid tem, na minha pessoa, um grande fã que vem há muito tempo acompanhando e vendo o trabalho maravilhoso que ele tem feito. Daniel Dalmati está aqui, ele é intérprete de Libras e quer saber como é que faz para abrir uma franquia de Libras na minha cidade. Já, Daniel, você já vai saber sobre isso. O Enilton Justino está bom aqui também e quer saber mais sobre os assuntos interessantes e com alta demanda. Infelizmente, esses setores têm pouco destaque na imprensa, mas foi o que o Cid falou. A imprensa também está desaparecendo. Não existe nada sem patrocínio, os patrocinadores também estão desaparecendo. Essa pandemia está fazendo um pandemônio, mas para você que está aberto ainda, que ainda conseguiu se firmar e que está querendo vender para pessoas surdas, aprenda agora com Cid Torquato. Como é que faz para vender para ele? Cid, como é que faz para fazer negócio com surdo? Sim, bom, lá, o Severi, sou seu fã também, viu? Recíproco. Bom, seguinte, eu dirijo essa operação com Libras, né? Cheguei agora, faz 2 meses, e tenho encontrado
um cenário, apesar da pandemia, muito, muito receptivo para a nossa mensagem. E qual é a mensagem? Exatamente né, tem a ver com a sua pergunta, né? Como é que você faz para atender a pessoa surda? E como é que faz para atender esse grupo que eu chamo de párias linguísticos no seu próprio país? É um grupo que não consegue, é um segmento da sociedade que não consegue se comunicar com os outros, então vivem né, em comunidade, vivem segregados muitas vezes, porque eles saem para o mundo né, falante e têm dificuldades tremendas de se comunicar. Né? Eles não são entendidos. E porque uma porcentagem pequena dos surdos de fato são oralizados e conseguem ler lábios e conseguem se comunicar em português. Tem uma parcela pequena também de surdos que são fluentes em Libras, e tem um grupo muito grande também de surdos que não sabem nada, não sabem Libras, não sabem português, se comunicam com gestos rudimentares, desenvolvidos muitas vezes nas suas casas. Né? Isso é o extremo da segregação, é o extremo do isolamento, né? É o extremo do pegar um ser humano e esconder esse ser humano em casa, e porque ele tem uma deficiência, ele não pode estudar, porque ele tem uma deficiência, ele não pode aprender né, uma língua, ele é um inútil. Mas não é. Na verdade, o nosso trabalho é resgatar, primeiro, essa visão equivocada, e depois as pessoas que sofrem por esses abusos. Abusos, muitas vezes, cometidos, entre aspas, com boas intenções. Eu não acredito que os pais de muitas dessas pessoas com deficiência tenham, muitas vezes, noção, ciência do mal que eles fazem para os seus filhos à medida que eles escondem os seus filhos em casa. Né? O povo tem que estar na rua, todo mundo, junto e misturado, a diversidade inteira da humanidade idealmente junta. A gente está ainda longe desse processo, até porque, Sevieri, olha que maluco, né? Até no contexto da diversidade, hoje um tema tão falado, tão em moda, tão na moda, as pessoas com deficiência elas são esquecidas, inclusive, de que elas devem fazer parte desse guarda-chuva da diversidade também. Então fala assim em gênero, muito, né? Em gênero, fala assim em raça, em outras coisas, e a pessoa com deficiência é esquecida. Então, tem mais essa também. Então, bom, voltando né, ao nosso assunto, como é que faz? Hoje em dia, como é que a pessoa faz para se comunicar com o surdo? Ou para permitir que esse surdo, né, que a população surda, se comunique com vocês, com você? Via ICOM. Olha, a gente está vendo a Jéssica, atrás dela tem né, os logos do ICOM. Esse é o caminho. Tecnologia e recursos humanos de alta qualidade. Então, não é só tecnologia, não é avatar. Os avatares vão ser o futuro. Com certeza, daqui a alguns anos, não sei quantos anos, vários anos, ainda não está tão perto assim, nós vamos ter os avatares podendo fazer muita coisa. Hoje eles são limitados, né? O uso deles é para leitura de texto em sites. E assim mesmo, sofrendo grandes reclamações da comunidade surda. A comunidade surda ainda quer, exige, gosta do contato com intérpretes, principalmente nessas situações de intermediação. Então, como é que funciona o ICOM? Dois modelos. O primeiro modelo é o aplicativo para uso presencial. Então, eu estou lá com o aplicativo no meu celular, eu vou a um cartório, por exemplo, mas poderia dizer que eu vou numa barraquinha de cachorro-quente, ou em qualquer lugar que tenha atendimento presencial. Né? Eu chego lá, a pessoa não tem nenhum intérprete de Libras presencial, não faz mal, eu, surdo, pego o aplicativo, faço uma ligação para o call center, né? O call center
aparece um intérprete como a Jéssica e faz a intermediação em tempo real, né, por um intérprete humano, daquela conversa entre o surdo e o atendente no cartório, na barraquinha de cachorro-quente, nas lojas Marisa, no Supremo Tribunal Federal, qualquer lugar que você imagina um atendimento. E agora, então, é mais ou menos, eu não vou conseguir demonstrar porque eu estou no meu tablet e aqui tem os recursos são menores do que se eu tivesse no meu notebook. A próxima vez, se a gente tiver, né, mais para frente aí, eu faço uma demonstração. Mas é mais ou menos simples, né? É mais ou menos o que nós estamos vendo aqui. Assim, eu faço uma ligação, aparece a Jéssica, né, aparece um intérprete em tempo real, na telinha do celular, do tablet ou do desktop, e faz, né, a triangulação, né, a intermediação, a tradução de Libras para português e português para Libras daquele atendimento presencial. Certo? E não necessariamente, né, Cid, não te cortando aí, mas acabei te cortando aí, mas não necessariamente o surdo precisa ter no seu celular. A empresa que está fazendo o atendimento, ela pode ter esse sistema. O surdo que vai fazer a compra, ele nem precisa ter. O ideal é que você, empresário, tenha. Né? Não conte com que o surdo tenha que ter no seu aparelho celular. Não. O surdo, ele vai chegar lá e vai falar contigo. Você, como empresário, você, como comerciante, é que tem que ter no seu aparelho, no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu notebook, o sistema da Ecom para poder atender, para fazer essa triangulação e atender bem o seu cliente. E é uma coisa muito simples, é o que você falou, né, Cid? É como está acontecendo aqui agora, com a Jéssica ali embaixo. A gente vai conversando por exemplo, o surdo vai falando com a Jéssica em Libras. A Jéssica, em voz, vai passar para o comerciante o que o surdo está querendo. O atendente em voz vai falar para a Jéssica e a Jéssica em Libras fala para o surdo. E assim vai triangulando toda essa negociação. É muito simples. Exatamente. Você tocou num ponto importante, que esse é o grande trabalho que eu vim fazer aqui, né, agora no começo do ano, né, nos próximos tempos, que né, aumentar a presença do ICOM nas empresas. Aumentar a disponibilização da ferramenta, do aplicativo ou de outros recursos que nós temos pela empresa. Então, o que nós estamos lançando agora são recursos a serem usados também na mesma lógica, mas nos sites. Então, eu vou lá no site da Reação e tem lá, fale conosco, né, no site. Fale conosco em WhatsApp, fale conosco por e-mail, fale conosco... E aí nós vamos instalar, Rodrigão, um Fale Conosco em Libras. Olha que legal. Daí o que faz? A pessoa quer, e eu imagino que você deva ter uma demanda da comunidade surda, né? A pessoa vai lá e se comunica via o intérprete com a revista, com seus canais de comunicação para obter informações. Então ele faz a triangulação também. O que faz o intérprete? O intérprete tem que fazer uma ligação telefônica para fazer essa intermediação, entendeu? Então, o surdo acessa o serviço pelo link, né, do site, aparece o intérprete lá como a Jéssica, e daí o surdo faz a demanda. Eu quero saber né, quanto custa um anúncio na revista Reação. O que faz a Jéssica? Ela pega o telefone, liga para o número já previamente combinado, né? Aparece um atendente, atende um atendente seu o telefone e é feita essa triangulação. Vídeo chamada para o surdo e chamada telefônica para o responsável pela revista. Né? Então, são essas duas modalidades básicas. E as empresas estão sendo muito receptivas, Rodrigo, para essa modalidade do Fale Conosco, que é para colocar no site mesmo. É um negócio simples, extremamente acessível. Eu não vou nem falar, funcional. Não posso falar o valor, né? Não fica bem a gente falar em valores, mas é extremamente acessível em termos de custos. Cabe no bolso de qualquer empresa, inclusive empresas pequenas,
Você vê, eu tiro pelo próprio site da revista Reação. A gente tem o avatarzinho lá. Mas não é a mesma coisa, né, Cid? Aquele avatarzinho, primeiro, você tem que selecionar o texto e o avatarzinho vai lendo ali e não e normalmente não é muito literal, enfim, não tem expressão, não é a mesma coisa. Sim, mas olha, não é a mesma coisa, mas não podemos minimizar ou diminuir aí a importância do desenvolvimento. Não, melhor do que não ter nada, né? Exatamente. Eu lembro na Prefeitura de São Paulo, eu implementei tanto o Avatar como o serviço ICOM. A Prefeitura chama CIL, né? Mas é o mesmo serviço do ICOM. Você sabe que o serviço do Avatar é muito utilizado. Existe alguma pouca reclamação com relação a isso que você falou, o literalismo das traduções, né? A questão das limitações hoje do próprio Avatar. Do bonequinho ali. Mas hoje já é um serviço valorizado. Quando ele surgiu aí há uns anos atrás, você falava com um surdo, ele queria matar o avatarzinho, queria afogar o avatar. Né? Mas hoje em dia não mais. Né? Hoje em dia eu vejo pelo volume que eu vi acontecer na prefeitura, e lá na prefeitura o maior tem dois usos, né? Perdão, o maior uso é na área de finanças. Né? Depois tem outras áreas para baixo, mas é um uso muito grande na área de finanças, IPTU, né? ISS e essas coisas todas. Então, e os dois, né? Agora, eu gostaria muito, eu estou conversando, estamos aí falando com fornecedores de Avatar, né? Os dois, tanto o que a gente está oferecendo como o Avatar, essas coisas caminham juntas e são complementares. Né? Então, o que nós vamos, né, eu quero oferecer para você aí, ele não substitui o Avatar e vice-versa. Então, eles vão caminhar juntos até um tempo, né? E o futuro, quando chegar, vai demorar. Né? O Avatar vai se tornando cada vez mais um elemento mais importante. Humanizado. Ele vai se desenvolvendo, ele vai ficando melhor. Né? Então, vai ficando mais humanizado. Né? Mas, olha, eu queria pena que a Andréa Venancino, que a gente tinha convidado para participar hoje, por algum motivo ela deve ter tido algum problema pessoal e não conseguiu nem falar comigo. Mas seria muito interessante, porque ela vem com esse viés dos filhos de surdos, né? Filhos ouvintes de pais surdos. Quer dizer, uma pessoa altamente qualificada para falar, porque ela tem um pé lá, um pé cá, um pé dentro, um pé fora. E interessante que essas pessoas, né, são instadas desde muito cedo, elas amadurecem muito rápido, os codas, são chamados codas, né, porque eles são, desde cedo, instados pelos pais a os ajudarem em intermediações, em comunicações, em conversas sérias, né? Sei lá, compras de casa, compras de imóveis, problemas... Assinatura de contrato, né? Assinatura de contratos, ou problemas que as pessoas têm, né? E que as saúde, crianças, né? Aí são saúde, de problema com o vizinho, sei lá, qualquer tipo de situação normal na vida das pessoas que as pessoas surdas, por falta de recursos como o ICOM, não conseguem ser autônomos, né, e acabam usando os seus filhos. Então, é muito interessante conversar eu gosto muito de conversar com eles, porque é gente madura, gente que conhece, né, realidades distintas e sabe o quanto a pessoa com deficiência auditiva sofre no Brasil e no mundo. Então, são pessoas muito sensíveis. Fala, Severo. O Daniel Dalmático quer saber sobre as franquias, se a ICOM Libras tem franquia, ou se vocês só têm uma central no Brasil inteiro, ou se vocês pretendem espalhar, expandir para o resto do Brasil. Daniel, excelente pergunta. Essa é uma pergunta que é muito feita, e é o seguinte: não vale a pena ter várias centrais.
não vale a pena ter vários call centers. É a parte mais cara do processo, né, desse processo de ter uma empresa como essa, como o ICOM, é o call center. Hoje nós temos 62 intérpretes altamente treinados. Por quê? Porque nós seguimos as diretrizes da Anatel. A Anatel obriga que os nossos intérpretes sejam certificados ou pelo ProLibras, que não existe mais, ou façam faculdade de Letras Libras, ou uma pós-graduação em Letras Libras. Né? Ele pode ser a faculdade ou uma pós. Né? Então, a Anatel exige isso. Então, nós temos um call center extremamente qualificado, né? Caro, né? Porque o preço dos intérpretes, inclusive, para que tenha fidelidade, para que estejam disponíveis, né? Não é barato, e não faz sentido ter vários call centers espalhados pelo Brasil. Nós estamos avaliando, né, se a gente crescer na oferta de serviços no Nordeste e no Sul, ou no Centro-Oeste, sei lá, se numa dessas regiões, aumentando o volume de negócios, faria sentido criar outro call center, né? Porque a gente tem a concorrência, para quem já tentou usar o serviço deles, já sentiu na pele o que é não ter um call center bem estruturado. Então, todo mundo... Né, você fala com as cidades, os municípios, eles todos falam, então, eu quero um call center aqui. Não funciona. O que nós fazemos para remediar isso? Né? Nós contratamos, quando existem profissionais qualificados, esses profissionais para participarem, para atuarem no nosso call center em regime de home office. Então, hoje, uma parte do call center opera dentro da empresa e uma parte opera em home office, inclusive porque o serviço aqui é 24/7, ou seja, todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana. Então, já trabalham no nosso call center profissionais de outras cidades, inclusive de outros estados do Brasil. Então, esse é um modelo que a gente propõe hoje, né? Vamos ver, de repente, a demanda pelos serviços cresce, a gente gera uma outra situação, né, em termos de empresa, e talvez faça sentido abrir outros call centers, mas, num primeiro momento, não faz sentido. Acho que o problema maior de tudo isso, né? É compreensível porque é difícil encontrar profissionais bem habilitados, profissionais bons, habilitados realmente em Libras, né? Hoje você tem muita gente no mercado, viu, Severi, que se diz intérprete de Libras, faz um cursinho ali de 3, 4 meses e começa a trabalhar como intérprete de Libras e para a gente que é leigo, você acha que ele está interpretando. Mas para o surdo, na verdade, ele não está entendendo nada, né? Então, e isso é muito perigoso. Ele vai vir reclamar, né? Exato, ele vai vir reclamar. Essa é a maior reclamação, a qualidade da interpretação. Exato, porque você acaba prestando um desserviço, né? E não um serviço como deve. Por isso que o Cid falou exatamente no início da resposta dele, a qualificação do profissional que atua no call center da ICOM. Isso é importantíssimo, porque dificilmente hoje no mercado você encontra bons profissionais em todas as regiões do país, né? Principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, é terrível, a gente encontra umas figuras por aí que se acham intérprete de Libras, mas que é complicado, porque se a gente for interpretar, fica melhor. Olha, o Davi Marques, ele é surdo, e ele está fazendo um depoimento aqui, que ele sabe fazer leitura labial, mas quando a fala é muito rápida, ele não dá para entender, é complicado, então ele prefere usar o ICOM. E ele também está dizendo que muitos surdos não conhecem o ICOM. Davi, divulga mais para os outros surdos, para eles saberem. E o Daniel Dalmati está dizendo que agora, com essa história das máscaras, fica mais difícil a leitura labial. Verdade, e o Daniel tem ProLibras. E o Davi está dando os parabéns, e o Daniel está perguntando, está dizendo que tem interesse em trabalhar em home office, quer saber se tem vagas. Então, Daniel, entra lá no
do ICOM Libras, se cadastra, e eles vão te responder sobre isso. Sim, ou se não, se quiser mandar um e-mail para mim, né, se quiser já direto para mim, já que nós estamos nessa live e ele está aí participando, eu posso fazer essa ponte. Meu e-mail, se alguém puder escrever aí, que eu não consigo, até porque não sei se as pessoas sabem, né? Eu sou tetraplégico, eu não sou surdo, eu sou tetraplégico. Então, eu tenho alguma dificuldade para escrever. O meu e-mail é o cid.torquato@ami-sp.org.br. Então, muito bom, ele está dizendo que vai mandar o e-mail. Boa, manda para mim, eu encaminho aqui. Está sempre precisando, né? Você né, pode ser chamado, sim. Agora, o Cid, hoje, o ICOM, você tem quantas empresas que estão usando o serviço? Cerca de 80 entre empresas, governo, ONGs e por aí vai. Temos 80 clientes, crescendo esse número, né? Hoje conta um faturamento por volta de 4 milhões e eu quero ver se eu consigo dobrar esse faturamento. A gente já tem, né, apesar da pandemia, tem tido uma resposta bastante positiva das empresas. Como eu disse, as empresas têm gostado muito desse recurso do Fale Conosco, ou da ouvidoria, ou do canal de vendas, que é tudo mais ou menos a mesma lógica. Você instala um link no site, um botão para acesso. E as empresas têm gostado muito, são recursos que são muito acessíveis em termos financeiros, mas também estamos aí com algumas propostas bastante interessantes para clientes bem grandes, né, contemplando a instalação do aplicativo em agências, por exemplo, de bancos do país inteiro. Então, a receptividade tem sido boa. Espero que não seja aquele típica receptividade do executivo brasileiro que fala que gosta e fica enrolando durante anos, né? Você sabe como é que é, né? Pelo amor de Deus, é verdade. Mas, sei lá... Que lindo, né? Que trabalho bonito, que coisa linda, mas na hora de contratar, não contrata. Tem interesse e fica enrolando meses e tal. Até falar isso, né? Vocês que são dois empresários, eu sempre disse que um não, né, às vezes, na hora certa... Imediato, né? É melhor do que um sim dali a 3 anos, poxa vida. Também acho, verdade. Você fica com aquele tema, né, no seu pipeline ali, né, e fica te ocupando tempo. Né, você ligando para a pessoa toreando, atendendo, né, aqui é muito comum isso, talvez a coragem, sei lá. Ou sem falta de objetividade, né? Exatamente, sem o profissionalismo de falar não. Vamos falar não. O Daniel Dalmati está dizendo aí que ele é de Bauru. O Davi Marques, ele é lá de Piracicaba e ele diz que a prefeitura já tem a parceria com o ICOM, o posto de saúde que eles estão usando, e a Marinalva Cruz, ela já digitou o seu e-mail aqui para poder ajudar as pessoas, cid.torquato@ami-sp.org.br. Mas, Cid, pessoas físicas também podem ter o ICOM? Sim, podem ter o ICOM. Inclusive, daqui a algumas semanas, nós estamos lançando novidades aí para essa modalidade. Né? Então, vão ter surpresas aí, vamos ter surpresas nas próximas semanas. Mas como o Rodrigo bem falou, o melhor mesmo isso estar na estrutura, né, do processo de atendimento. Então, isso está na empresa, né, porque é a empresa que tem que prover isso para o usuário surdo, para o seu cliente surdo. Né, isso tem que estar... eu digo que esse tipo de serviço deveria ser visto como
como estrutural, né? Ele está ali, ele tem que estar na estrutura, como uma rampa. A rampa está ali o tempo inteiro, você usa, não usa, tal. Esse serviço né, para as empresas, inclusive pelo valor, como eu disse, muito competitivo, ele tem que estar ali como uma disponibilidade de acesso a esse call center 24/7, ou seja, as empresas investem principalmente nessa possibilidade de acesso a esses serviços a qualquer horário, a qualquer hora do dia. Então, né, o nosso foco de trabalho aqui são as empresas e os governos, né? Exemplo da Prefeitura de São Paulo, que eu acho que é o melhor exemplo que nós temos aqui, que é hoje, em teoria, pelo menos, você pode ir em qualquer departamento, qualquer lugar da Prefeitura, qualquer atendimento, qualquer secretaria, que você vai ser atendida usando o sistema SIL, que é, na verdade, o sistema ICOM. O Daniel Dalmati, Daniel, eu quero agradecer as suas perguntas, porque o que você pergunta, claro, em função da sua esposa, acaba ajudando muitas outras pessoas que não estão perguntando. O que ele disse é o seguinte, que na operadora Claro, no celular, ela não conseguia abrir o aplicativo do ICOM, mas na operadora TIM ela consegue. Tem algum motivo? Olha, Daniel, faz um favor, manda essa demanda para mim por e-mail também. Eu vou consultar aqui nossa área técnica. A gente tem, né, um time de desenvolvedores trabalhando também o tempo inteiro no aperfeiçoamento da ferramenta, porque o tempo inteiro vão surgindo novas demandas ou né, ideias novas, então a equipe trabalha o tempo inteiro. Então eu vou encaminhar essa pergunta para eles e saber se tem alguma coisa a respeito e eu respondo para você depois. Uma outra pergunta, Cid, porque você está muito envolvido com o mundo surdo e o Rodrigo também pode nos ajudar. Eu lembro que nas isenções dos carros e tudo mais, o surdo estava excluído. Por quê? Só porque ele não escuta buzina, é isso? O surdo ainda é excluído das isenções, né, dos automóveis. É que na teoria, né, Zé, a isenção é para quem tem alguma deficiência motora. E o surdo não tem deficiência motora, né? Ele tem todos os membros do corpo funcionando normalmente. Então, o surdo não teria, na teoria, a isenção de imposto na compra do carro zero, porque ele não necessitaria de nenhum tipo de adaptação, nenhum tipo de mudança no automóvel, não precisa ser um carro automático, não precisa ter direção hidráulica, não precisa ter adaptação, não precisa nada. Mas isso lá fora é diferente. Você pega lá fora, por exemplo, existem... você falou da buzina, é um exemplo, né? Você pega, por exemplo, um surdo na pista esquerda da Marginal Tietê às 6 horas da tarde. Uma ambulância atrás dele, uau, 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 e ele não está ali ouvindo a ambulância para sair da frente. Lá fora existem os sensores de decibéis que acendem uma luz no painel do carro, né? Quando a ambulância está atrás, ou algum carro buzina atrás dele ou ao lado dele, o sensor de decibéis aciona uma lâmpada no painel. Aí ele já consegue saber que alguma coisa está acontecendo ali para chamar a sua atenção. Aqui no Brasil não existe isso ainda, né? E as nossas autoridades acham que o surdo não precisa de isenção porque ele não tem nenhuma comorbidade física, no caso, né? Não tem nenhuma deficiência física, motora, por isso que ele não precisa. O que está errado, deveria ter. Uma criança de 5 anos paraplégica pode comprar um carro. Uma criança surda não pode. Não pode. Não pode. Uma criança com síndrome de Down pode. Uma criança autista pode ter isenção no carro. Só uma criança surda não, e um adulto surdo também não, que é um erro enorme, muito grande, né, de legislação. Então, quem faz as nossas leis tem que conhecer um pouquinho mais da realidade da pessoa com deficiência antes de fazer, né? Renato deveria, Barreto, pelo menos. Aqui está falando em discussão a reforma tributária. O IPI suspenso no Brasil acima de 70 mil. Então, já que estão falando em reforma tributária, seria uma boa se mexer com isso. Cid Torquato já disse que ele acha que é preconceito contra o surdo, ele acha que isso está errado, acha que o movimento das pessoas com deficiência deveria ter um direcionamento melhor,
E o Rodrigo falou das pessoas que fazem a legislação. Muitas dessas pessoas até têm deficiências e têm algum tipo de conhecimento. Agora, está faltando mais informação. Como é que é esse caminho, Cid? Então, é difícil, viu? Eu e o Rodrigo participamos de um grupo aí de articulação nacional, né, que nós criamos, que tem as principais lideranças do Brasil inteiro, né? E o que eu acho, né, assim, a minha opinião é o seguinte: quem que hoje está fazendo política para pessoa com deficiência? Quem tem recursos. Então, principalmente as APAES, as Pestalozzi, né, e alguma outra que tem recursos para ter representação em Brasília, que consegue fazer um trabalho, né, um trabalho profissional. Então, falta que mais entidades deveriam ter essa possibilidade, inclusive porque as entidades têm opiniões diferentes sobre temas diferentes. Né? Não adianta, não é porque uma entidade lá consegue que a gente consegue, via essa entidade, defender todos os direitos. Não, as entidades têm posições, às vezes, antagônicas aí, sobre uma série de assuntos. Então, o que tem que cada deficiência tem sua peculiaridade, né? Então é complicado, porque é muito complexo. Cada deficiência tem as suas peculiaridades, né? E isso acaba dando uma complexidade para o tema muito grande. E o grande tema de maior conflito hoje, para você unir o espectro, aí, o cenário, o universo das pessoas com deficiência, é a questão da educação inclusiva. Então, você tem aí grupos que defendem ainda a educação segregada, a educação especial. Então, nós não conseguimos unir né, todas as entidades, todos os atores, todas as lideranças, porque principalmente em função da questão da educação inclusiva. Então, é uma pena, né? Porque o lobby positivo que a gente poderia estar fazendo para uma série de coisas não funciona. E para você ver como tem preconceitos embutidos aí, nós estamos batalhando faz meses, né, Rodrigo, para que as pessoas com deficiência tenham prioridade na vacinação. O Piauí conseguiu lá, em função do trabalho da OAB, mas nenhum outro estado conseguiu. Aqui em São Paulo eu venho batalhando, né, chegaram a questionar né, essa prioridade, inclusive no Supremo, e eu não lembro qual ministro foi, deu opinião desfavorável à questão da prioridade das pessoas com deficiência. Então, baseado em quê, né? Então, Supremo, baseado em quê? Então, a nossa luta continua difícil, viu? Mas sim, uma pergunta. Claro que quem está ouvindo está vendo o seguinte, que eu vou usar o ICON numa hora de uma emergência, de uma pessoa que apareceu, de um surdo que precisa se comunicar, pessoa física, pessoa jurídica. Agora, tudo isso é para momentos, isso é para um instante, isso é para aquela situação. E para situações convencionais. Então, você falou, a educação do surdo. Ele tem que usar todo dia, ele precisa do intérprete diariamente durante um período longo. Claro que não vai dar para fazer por aplicativo. Vocês também têm no ICON esse tipo de trabalho? Olha, a gente está conversando com empresas, escolas, faculdades e tal, nesse sentido, porque o que elas fazem hoje? Elas têm que contratar um intérprete presencial e que esse intérprete, idealmente, vai acompanhar aquele estudante durante todo o curso. Né? E faz sentido isso, porque né, não é bom ficar trocando. Então, nós estamos analisando como nós podemos ajudar nesse processo, mas com certeza, né, pelo menos em teoria, faz muito mais sentido ter um aplicativo né, no celular que permita essa intermediação do que ter lá um intérprete presencialmente fazendo isso. Ainda mais hoje, que nem tem mais, que nem tem mais esse momento presencial, pelo menos por enquanto. Então, eu não sei como as faculdades estão se virando
com relação aos intérpretes. Nós estamos começando a conversar com alguns grupos aí para ver se nós podemos ajudar, né? Porque você falou bem, você disse muito bem, o uso do com, hoje, como ele está dimensionado e tudo mais, é para esse uso em atendimento. Não, esporádico eu acho que não é a palavra. Não, uso não é. Em atendimento, né? Em atendimentos. Então seria outra lógica para ter isso em uso contínuo, né? Para você ter, assim, já foi usado algumas vezes numa reunião, então tem 10 pessoas e uma pessoa surda, então essa pessoa está lá usando o aplicativo, né? Mas de fato a gente não está ainda preparado para sistematicamente fazer isso, né? Mas estamos caminhando nesse sentido. De novo, hoje em dia, em qualquer situação, faz muito mais sentido você ter a tecnologia do que você exigir, né, achar que só dá para resolver com intérprete presencial. Então, eu acho que até o caminho, assim, não estou dizendo como vai ser, porque nós estamos ainda concebendo isso tudo, mas é até o caminho para eventos, mesmo que presenciais, né, para teatro, muitas vezes, ou seja, para essas exigências atuais de uso de Libras, né, eu acredito muito mais no uso da tecnologia, cada vez mais, do que no uso do intérprete presencial, que pressupõe deslocamento, que, né, o cara vai trabalhar lá 1 hora, mas ele vai ficar 3 horas se locomovendo. Então, né, tecnologia. Né, para quem está nos ouvindo e que tem interesse, vamos fazer contato, vamos, né, se for o caso, desenvolver esses novos recursos juntos, né, porque faz sentido para toda a sociedade. Isso, o Davi está dizendo aqui, o Davi Marques está dizendo que lá em Piracicaba ele estuda no Senai, e no Senai ele pediu um intérprete, e o Senai cedeu um intérprete de Libras que está com ele todos os dias. Então, eles conseguiram resolver isso lá. Mas, Cid, uma coisa que não para, o relógio não para, não tem jeito. Eu vou pedir para a Jéssica, eu quero ouvir sua voz, eu vou pedir para a Jéssica poder fazer as suas considerações finais do que você achou da gente aqui e para você fazer as suas considerações. Abre o micro. Vocês estão conseguindo me escutar? Muito bem. Olá, gente, boa tarde. Que nem mencionado, meu nome é Jéssica. Esse é o meu sinal na cultura surda. É um prazer hoje estar aqui com vocês, intermediando essa conversa que foi maravilhosa. Boas informações foram passadas, né? Conhecimento, tanto para a pessoa física, igual foi mencionada, a possibilidade do ICOM, tanto para a empresa. Igual o Cid mencionou, se você tiver qualquer dúvida ou interesse, é só mandar mensagem para ele no e-mail dele, que a gente com certeza vai ajudar vocês na parceria. Muito bom, obrigado, Jéssica. Cid Torquato. Obrigado. Olha, adorei essas conversas, né? De repente a gente precisava, passando esse negócio, fazer no happy hour, né? Pois é. Com o escão, né? Alguma coisa do gênero, porque elas são muito divertidas, são muito, além do conteúdo que elas têm, é muito prazeroso conversar com vocês dois. Então, e a gente, né, de fato, dissemina uma série de conhecimentos que não estão disponíveis aí facilmente. Então, né, muito obrigado por essa conversa tão gostosa e tão elucidativa. Então pessoal, no Google, coloca lá Igor Libras, que vocês vão encontrar eles. A Jéssica já passou o contato, também a Marinalva também já passou os e-mails, a Patrícia Rosso também está assistindo a gente aqui, e o Rodrigo Rosso, que está com a gente aqui, faça as suas considerações. Que prazer te ver, que prazer te ouvir, meu amigo. Também, viu, Zé? É sempre um prazer a gente estar conversando aqui com você, com o Cid, pô, gente tão querida. Está aqui a revista, se você quiser
receber a revista ainda em papel, apesar dela já existir também digital, ela tem em papel também, tá aqui, ó. Papel, muita gente acha que o papel acabou, não acabou não, tá aqui, ó. Revista em papel. 0800 772 6612, 0800 772 6612, a nossa central aqui, tanto para saber da revista Reação, quanto para saber também da Mobility Show, das feiras aí que a gente faz, da revista, de como você pode estar recebendo através do seu WhatsApp todos os dias a notícia através da TV Reação, tanto pelo seu e-mail, pelo WhatsApp, enfim. É só seguir a gente também lá no site www.revistareação.com.br. E é isso, muito obrigado aí por participar com vocês mais uma vez, foi um prazer sempre, bom conversar com vocês dois, já estava com saudade. Até mais, obrigado. Tchau, Jéssica, obrigado. Então, todo mundo viu e aprendeu como é simples se comunicar com surdos. E com Libras, você vai ter o seu aplicativo, vai ter a sua informação para poder fazer esses atendimentos. O Davi Marques está dando parabéns para todos, o Daniel Dalmati também, e disse que essa live foi com muitos frutos. Frutos para nós, Davi, Daniel, Patrícia e tantos outros. Frutos para vocês. É um prazer muito grande a gente estar aqui. Logo, logo, a Reafé vai estar no ar. E basta entrar lá em promafeiras.com.br, vai acompanhando, e também a Mobility Show 2022 vai estar voltando com tudo. Cláudia Pires também está dando uma pergunta aqui, quer saber se a Revista Reação tem Instagram. Tem Instagram, @Revista Reação. Tá aí, Cláudia Pires. Tá bom? Sua resposta, muito obrigado. Cid Torquato, grande parabéns. Jéssica, adorei. Muito bom. Até a próxima e vamos continuar nos vendo. Tchau, gente. Tchau, pessoal.